Olá, pessoal, voltamos para mais um capítulo da pandemia de coisas. Sim, ela continua e, infelizmente, nós não temos alguma previsão de que ela termine. Estamos aqui hoje com mais um tema importante, importantíssimo: as milícias no Brasil. E, obviamente, também com um convidado especialíssimo, além da nossa companheira Valéria Balassoni Garcia, grande parceira nossa, grande Afonso Júnior e o seu canal. Acessem lá, pessoal, o canal do Afonso, muito legal. Bruno Paes Manso, a quem eu já agradeço estar conosco aqui para compartilhar ideias, perspectivas e trazer luz para este momento tão difícil, não é? Que nós estamos aqui, como eu costumo dizer, sobrevivendo. E também em cima do contexto do livro escrito sobre a República das Milícias pelo Bruno, né? Gente, antes de iniciarmos, eu preciso lembrar algumas coisas muito rapidinho. Seguinte, nós também estamos no Facebook e no Instagram, ok? Estamos também no Catarse. Vocês podem ajudar com qualquer valor acessando o Catarse, canal Mais Direitos Humanos, e também através aqui do chat, Super Chat. Vocês nos ajudam com qualquer valor. Mas eu não tenho como ajudar com qualquer valor. Sabe como é que vocês nos ajudam? Se inscrevendo no canal, deixando seu like, ativando as notificações, compartilhando, pessoal. Tudo isso ajuda na construção deste canal que busca a comunicação em direitos humanos. Obviamente está no nome, logo de cara, mais direitos humanos. Precisamos disso. Eu vou pedir aqui para o companheiro Afonso Júnior dar o pontapé inicial nesse grande encontro nosso. E vamos falar, vamos trocar ideias. Obrigado a todos e a todas. Diga lá, Afonso. Boa noite, Rodrigo, Valéria, boa noite, Bruno. Bruno Paes Manso é jornalista e cientista político, realizou seu pós-doutorado no Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Em 2020, lançou A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro. A ditadura militar de 1964 a 1985 também representou o domínio de grupos armados para a exploração econômica do território e da população. Essa herança se vê espelhada no Estado miliciano, surgido para desfazer o Estado de Direito do período democrático. Observa Bruno: a proximidade entre os policiais matadores e os porões do exército trouxe a reboque a influência dos bicheiros, que já era forte em ambas as instituições, para o coração do poder do Estado. A mistura de violência policial e militar com a contravenção formou a base da rede clandestina de violência paramilitar que está na origem dos modelos milicianos. E também, ele diz, as instituições democráticas, quebradas e desacreditadas, haviam perdido o controle da situação. Caberia ao governo Witzel apostar no combate ao Comando Vermelho e torcer para que a hegemonia dos comandos formados por milicianos, bicheiros e traficantes do Terceiro Comando Puro estabelecessem a ordem perdida. Então, a gente está vendo aí a complexidade desse cenário, né, que envolve várias épocas e também vários grupos e um ambiente do Rio de Janeiro muito particular, né? E primeiro eu queria te, assim, render uma homenagem, tá, pela tua narrativa, extremamente fluida, muito gostosa de se ler, apesar de ser, né, tudo bastante trágico. Você comenta lá para o fim do livro sobre essa espécie de máfia policial, então, que está surgindo e que parece que chegou à presidência, né? E fala da influência do Ustra, que foi um torturador, e do Newton Santos, na criação dessa guerra ideológica que teriam inspirado o Presifake. Você poderia comentar um pouquinho dessa relação na formação dessa figura? Bom, sim, Afonso, boa noite, Rodrigo, boa noite, Valéria, boa noite a gatinha da Valéria aí que pintou no colo dela. Prazer aí estar com vocês e bater esse papo. Sim, o que no último capítulo, né, no final, já dando um mega spoiler aqui, mas enfim, como é jornalístico, a gente não fala tanto em spoiler, né, afinal as coisas estão acontecendo e a gente está vendo, né.
mas eu faço um pouco a discussão sobre a origem intelectual e ideológica do presidente, né, do presidente Bolsonaro, e suas relações com algumas figuras importantes. Então, eu acho até interessante, né, pensar sobre essa ideia antissistema, anti-Estado, anti-Nova República, né, que vem da origem, na formação militar dele, que entra no Exército, é da turma, inclusive, da década de 70, que se forma na AMAN na década de 70, junto com muitos desses oficiais que hoje compõem o governo dele, né, o próprio Hamilton Mourão, Santos Cruz e outros. Eles se formam ainda no contexto da ditadura militar, né? E o Bolsonaro, ele é capitão no momento de transição para a democracia, né? Um momento de abertura em que sai de cena o general Figueiredo para a eleição presidencial que vai eleger o Tancredo Neves no Congresso, e depois morre, entra o José Sarney. E quando entra a Nova República, quando começa a Nova República, você tem um grupo de militares muito satisfeitos com esse contexto político e com a postura, inclusive, do general Leônidas Pires, no Exército, de associação com esses grupos que implementam a redemocratização. Inclusive, já havia antes, né, nesse processo de abertura em 80 e 81, quando surge a pós-anistia em 79, depois o processo de eleição governamental, que o Brizola é eleito no Rio de Janeiro, Franco Montoro eleito em São Paulo, Tancredo Neves eleito em Minas Gerais, você já tem uma chacoalhada aí no cenário. Há uma tentativa de reversão desse quadro, inclusive em 80 e 81, quando o SNI, que tem entre os chefes o Newton Cruz, né, que comanda o SNI no Rio de Janeiro, explode uma série de bombas e atentados nos anos 80 e 81 na cidade. Mais de 100 bombas explodem no Rio de Janeiro, vai culminar com a explosão fracassada no Rio Centro, né, que explode no colo de um sargento, que na tentativa de se culpar a esquerda num show de 20 mil pessoas, que ainda bem deu errado, né, mas é um processo que fracassa e tem seguimento à abertura democrática em 85. E o Bolsonaro, em 86, ele já começa a manifestar insatisfação com o quadro das coisas, né, publicando um artigo na revista Veja, reclamando dos salários, né, dos oficiais, do salário dos integrantes das Forças Armadas. Dois anos depois, vão publicar uma matéria sobre ele, depois dele ter uma conversa com uma repórter da revista Veja, em que fala sobre a insatisfação dos praças e dos oficiais com o comando do Exército e que eles iriam fazer atentados à bomba nos banheiros da AMAN e até no local de água, no depositório de água do Rio Guandu. Enfim, a Veja abre esse diálogo, ele acaba sofrendo um processo de investigação, é inocentado, mas é forçado a sair do Exército quando ele entra para a política, né? Mas eu acho interessante que ele representa essa linha dura que vem desde os anos 80, que vem dos porões, e que não admite e não aceita e fica inconfortável com esse processo de redemocratização que vai vigorar durante a Nova República. Ele inclusive, é muito próximo do Newton Cruz, né? Ele se aproxima do Newton Cruz. Quando ele recebe punição por ter publicado um artigo na Veja, ele viaja a Brasília, o Newton Cruz conversa com ele a respeito. Quando ele passa a ser processado por ameaça de bomba, por ter dado essa declaração de que iria soltar uma bomba para intimidar o governo militar da democracia, o Newton Cruz depõe a favor dele e tal. E isso, ao longo da carreira como deputado, né, que ele passa 28 anos, ele é um porta-voz dos insatisfeitos contra a Nova República, contra as leis que são promulgadas durante a democracia, né? Ele diz que
a garantia de direitos que vem com a Constituição de 88, no caso da segurança pública, beneficia bandidos, né? Ele é uma pessoa que, ao longo da sua carreira, se notabiliza por fazer um discurso de apologia à violência paramilitar, né? A violência e o apoio a grupos de extermínio. Ele chega a falar no Congresso que gostaria que um grupo de extermínio de Salvador fosse importado para o Rio de Janeiro para matar bandidos, faz a defesa das milícias. O Flávio Bolsonaro, quando é deputado estadual, tenta aprovar uma lei que regulamenta as milícias, né? E isso, de alguma forma, que parecia algo meio anedótico, né? O político meio destrambelhado e maluco, que fala absurdos, né? Que ninguém dava muita bola, era uma espécie de Enéas macabro, né? Que não tinha a graça do Enéas, né? Mas era tão insignificante quanto Enéas, né? De repente, começa a ganhar uma dimensão, principalmente a partir de 2014, com o processo da Lava Jato, né? E que vai chegar em 2018 seduzindo, principalmente a partir do segundo semestre, que vai se potencializar com a facada que ele recebe, como alguém visto como possível uma pessoa que poderia liderar o Brasil em 2018 e recebe 60 milhões de votos, né? Então, tudo isso é muito surpreendente em diversos aspectos, né? Mas é uma questão que permeia todo o livro e é um assunto transversal em todo o livro. Por que uma pessoa que, ao mesmo tempo, pessoas que ficaram indignadas com a corrupção e com o processo de degradação política durante a Nova República, escolhe alguém que, ao longo de sua carreira, defende o homicídio e faz apologia à violência paramilitar, né? Então, que tipo de ânimo a gente viveu em 2018, em que alguém que promove um discurso de guerra contra o crime, um discurso de apologia à violência, é visto como uma boia de salvação, ao mesmo tempo que a corrupção causa uma indignação muito grande, né? Então, isso faz parte da minha reflexão e de toda essa história que eu conto no crime, e é um pouco o pano de fundo das dúvidas, né, das perguntas, dos pontos de interrogação. E eu acho que isso é bem importante para entender um pouco essas fragilidades da forma de enxergar o mundo dos brasileiros, que é muito forte a convicção de que a violência pode ser um instrumento de ordem. Diante das instituições frágeis, né, que a gente vive, as instituições frágeis da democracia que a gente não conseguiu fortalecer ao longo desse século e do século passado, as pessoas passam a acreditar na violência como um instrumento de controle e de ordem, como uma forma de fazer as pessoas obedecerem. E as pessoas precisam muito de ordem, de previsibilidade. Elas são muito carentes desse tipo de condição. Então, a pessoa pode ganhar um salário mínimo, acordar às 5 da manhã, voltar às 10 da noite para trabalhar, é uma vida muito difícil, mas é insuportável ser assaltado na rua às 5 da manhã. Então, a demanda das pessoas por ordem é muito forte. Com a fragilização da Nova República, com o processo da Lava Jato, que criminalizou a política e a descrença na política, essa violência redentora que o Bolsonaro representava passou a ser vista como uma solução, né? Ao mesmo tempo que as pessoas não suportam a desordem, corrupção, de alguma forma, é um sintoma de desordem, assim como outros crimes, tráfico de drogas, roubo. As pessoas querem previsibilidade, né? Então, nesse processo de degradação política, esse discurso de guerra, esse discurso violento, mesmo que criminoso e anticonstitucional e antilegal, acabou ganhando uma dimensão e a gente vê uma figura triste e com problemas cognitivos e mentais claros e evidentes, sendo eleita presidente do Brasil, né? Mas, Bruno, você coloca também a própria desestruturação do Estado, com Cabral, Pezão, de certa forma isso amplia o poder das milícias, se o Estado não está presente? Sim, no Rio de Janeiro é outra história. Esse é um cenário mais nacional, né? No Rio de Janeiro, a degradação é mais acelerada e maior, né? Porque o Rio de Janeiro vive um processo
de 2008, com a eleição do Sérgio Cabral, ele vive um bom momento até 2013, né? Com a instalação das UPPs, as receitas do Estado vinham bem, com os royalties do petróleo promovendo receitas suficientes para manter uma certa estabilidade do funcionalismo público, as UPPs avançam num ambiente pré-Copa do Mundo e pré-eleição. Em 2009 tem aquele momento em que a Economist divulga aquela capa com o Corcovado entrando em órbita, e as coisas pareciam estar dando certo, né? 2013 tem esse ponto de inflexão no Brasil, né, com São Paulo, as jornadas de junho, por causa do passe livre, mas no Rio de Janeiro também, por outras questões, como no caso das UPPs, com a morte do Amarildo, né, que começa toda aquela movimentação de crítica às UPPs, né. Isso já fragiliza o governo Sérgio Cabral, né, que passa a enfrentar uma série de manifestações na rua, inclusive com a proximidade da Copa do Mundo, com os gastos excessivos nos estádios, tudo isso passa a fazer parte da demanda na rua, né? Mas isso degringola de vez com os sucessivos escândalos de corrupção no governo do Rio, com a prisão do Sérgio Cabral, com a prisão sucessiva do Pezão, que corrói as instituições, e as instituições, na verdade, desmoronam, né? E quando você fragiliza as instituições democráticas, todo aquele submundo que vinha se movimentando enquanto a gente não prestava muita atenção, sob a liderança das milícias, ele emerge, né? E passa a disputar território e poder, porque não tem mais Estado. Você passa a viver uma espécie de lei de uma selva de pedra lá que não tem uma instituição capaz de mediar, né? Então você passa a ter uma disputa por territórios envolvendo facções de tráfico, milícias, associação entre milícia e traficantes, e eles passam a ter um controle territorial de diversas comunidades e uma influência, inclusive política, no parlamento, no executivo, e no próprio judiciário, no Ministério Público, como a gente nunca tinha prestado atenção, né? Isso vai culminar com a morte da Marielle, que é no momento de intervenção militar, que é o ápice da tragédia, né? O ápice do absurdo dos absurdos, né? E até hoje o Rio de Janeiro anda numa situação muito delicada, né? Sim, super importante essas lembranças. Eu não sei se a Valéria tem pergunta. Valéria, você tem pergunta aí? Eu tenho aqui também. Quer fazer? Tenho uma, sim, que assim, muito curiosa para ouvi-lo sobre o assunto, Bruno. Eu queria ouvir você a respeito das narcomilícias pentecostais, né? O Complexo de Israel, aquele liderado pelo Álvaro Rosa lá, que tem o apelido de Araão, e como vocês sabem, é o irmão de Moisés bíblico, né? E, enfim, os policiais do escritório do crime. Queria te ouvir sobre isso. Eu acho interessante, se a gente escrevesse um roteiro de ficção, todo mundo ia achar exagerado, né? Mas as coisas no Rio às vezes acontecem, as histórias são surpreendentes. Você tinha o Fernandinho Guarabu, né? No Morro do Dendê, que já era uma pessoa devota, né? Tinha Jesus Cristo escrito no braço esquerdo. Expulsava religiosos de matrizes africanas do bairro. Ele já começa esse processo ligado ao Terceiro Comando Puro, né? Inclusive, ele é sócio do Batoré, que é parceiro do Adriano Magalhães da Nóbrega, que é o capitão que tem os parentes empregados no gabinete do Flávio Bolsonaro, né? Ele é um dos que tem essa postura de traficante de Cristo, né? O outro é o Peixão, né, que atua lá na região de Vigário Geral e Parada de Lucas, que era uma área de disputa entre Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro, mas que foi dominada pelo Terceiro Comando Puro, sob a liderança do Peixão, que dizem que é pastor, mas é uma pessoa muito devota, tem a bandeira de Israel hasteada hoje na região, que tem um amplo domínio do Terceiro Comando Puro, e que também expulsa
e ataca pessoas ligadas a religiões a matrizes africanas, e não deixa de ser menos bárbaro por ser religioso, né? Teve uma das incursões que eles fizeram no bairro vizinho, que mataram 7 pessoas, picaram, depois deram para comer para os porcos, essas coisas malucas, né? Mas eu acho que mostra, sobretudo, a confusão mental que existe no Rio de Janeiro, né? Você tem o Lúcio Flávio nos anos 70, que já tentava alertar a polícia, né? Que, na verdade, o Lúcio Flávio é um bandido famoso dos anos 70, foi, inclusive, personagem de um filme, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, do Hector Babenco, um bandido que ganhou notoriedade, e que ele ficava indignado que todo mundo roubava, mas só ele era preso. A polícia roubava, todo mundo que prendia ele roubava, só que só ele era preso. Ele falou, gente, peraí, polícia é polícia, bandido é bandido, a gente não se mistura, mas vocês estão confundindo tudo. E essa confusão mental permaneceu. Eu acho que no Rio você tem essa mistura, né, que produz outras confusões mentais, né? Você vê que, inclusive, na própria questão do sagrado, né, na religião. Polícia e bandido, qual que é a diferença? Na verdade, a polícia hoje é um dos protagonistas do crime. E a questão, e bem e mal, né? Também você tem uma certa confusão que se revela nessa confusão dos traficantes, né? Que, óbvio, que a religião evangélica tem um papel importantíssimo. Você, Valéria, que atua nos presídios, a gente que atua nesse cenário sabe da relevância do trabalho dos religiosos nas conversões, inclusive, né? E quando eles, aqui em São Paulo, isso é, assim, eu não conheço, essa confusão não me parece existir, eu pelo menos não conheço. O cara sai do crime, ele reformata a cabeça, né? Muda a cabeça e passa a agir de uma outra forma. Mas eu acho que no Rio de Janeiro, essa confusão vem, inclusive, da própria confusão que existe entre polícia e crime, né? Você produz esses limites, essas divisões ficam meio misturadas, né? Ficam meio inexistentes, e essas fronteiras param de existir. Aí o cara pode ser um traficante que acha numa guerra em defesa do bem que ele corta a cabeça dos outros e joga para os porcos, né? Mas ele está fazendo isso em defesa de uma facção ungida por Jesus Cristo, né? Que é um absurdo, né? E aí, no caso, você fez essa pergunta e você fez a outra, você fez do escritório do crime, né? E aí é um pouco isso, né? O escritório do crime é outra cena, né? É um grupo que começa a ser criado a partir de 2004, 2005, quando o Adriano Magalhães da Nóbrega é preso, né? Ele é naquele contexto, inclusive, que ele é homenageado pelo Flávio, né? Ele é preso acusado de matar a testemunha de uma extorsão que eles praticavam em Parada de Lucas, né? Eles estavam extorquindo alguns criminosos e moradores lá da região. Um deles ia testemunhar na polícia, ele morreu às vésperas de fazer essa denúncia, e o Adriano e o grupo que eles iam denunciar foram presos em flagrante, correu um processo. Ele chegou a ser condenado em primeira instância, mas inocentado em segunda instância. Mas ele ficou 2 anos preso, 2004 a 2005. Foi quando o Flávio Bolsonaro fez aquelas homenagens, o Jair Bolsonaro foi no Congresso denunciar o absurdo do Adriano ser preso. Mas quando ele fica na prisão, ele começa a se aproximar dos bicheiros, do Maninho e do Miro, que são dois bicheiros importantes dessa época, mas que o Miro falece, e depois o Maninho, e os filhos dele começam a disputar o espólio dos pais, né? Isso começa a acontecer de uma forma geral na antiga geração de bicheiros que tinha conseguido organizar o crime no Rio, né? Dividir territórios e que mantinha uma certa estabilidade nos negócios do jogo no Rio, né? E quando eles vão envelhecendo e ficando velhos, os filhos passam a disputar a herança de forma muito violenta. E o Adriano entra nesse contexto, ele percebe que não vai ter grande futuro na polícia e passa a atuar como matador dos bicheiros e a regimentar pessoas para atuar nessa cena, né? E começa a ser montado aí o escritório do crime, mas ao longo da década ele vai se envolver em diversos outros negócios e se torna um dos bandidos mais perigosos do Rio, né?
com sociedade com milícias do Rio das Pedras e Muzema, na produção de prédios em áreas protegidas ambientalmente, inclusive com a sociedade, com o traficante do Morro do Dendê, que já é uma sociedade de milícia e tráfico, que ele tem uma participação também, inclusive o sócio dele é morto junto com o traficante, no dia que o Fernandinho Guarabu é morto, o sócio do Adriano Magalhães da Nóbrega é morto também, sociedades com jogo do bicho e tudo mais. E apesar de se tornar um dos bandidos mais perigosos do Rio nessa década, em 2016 o Flávio Bolsonaro contrata a mãe dele para o gabinete, né? E nessa época eu até perguntei para um policial, todo mundo sabia que o Adriano era criminoso? Como era entre a polícia a fama do Adriano, né? Às vezes o Flávio contratou, talvez não soubesse que ele fosse tão envolvido com o crime. Ele falou, olha, o Adriano, esse era um policial que investigava a milícia, ele falou, o Adriano era o tipo de pessoa que quando a gente encontrava na rua, a gente tinha que sacar a arma porque ele estava lá para te matar. Então ele era o terror da polícia, inclusive, né? E essas conexões vão se estabelecendo, né? E vão se formando. E é a partir daí, inclusive, que vai se criar o clima e se formar o grupo que passa a pagar, inclusive, policiais da divisão de homicídios para não investigar esses homicídios, né? Então você tem muitos homicídios acontecendo que nunca são punidos. E é justamente desse grupo que vai surgir os matadores da Marielle Franco, né, em 2018, que é o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, que vem dessa origem de impunidade e de associação de matadores especializados, a pistolagem 2.0 do Rio de Janeiro. Bruno, Rodrigo, só para mais uma curiosidade que eu tenho, se você tem algum conhecimento de a quantas andam as perícias naqueles 11 telefones apreendidos do Adriano da Nóbrega quando da sua morte, se isso há alguma coisa enfim, extraoficial, né? Porque oficialmente há um limbo, né? Não se fala no assunto. Você tem alguma ideia de a quantas anda essa suposta perícia, né? Olha, eu não sei, Valéria, não sei. Mistério total esse assunto, né? Nem se fala. São as coisas assim que desaparecem da mídia e me parece que não há o interesse em se levantar. Pelo menos ninguém tem coragem de questionar isso publicamente, né? São as coisas, alguns mistérios que acontecem no nosso país. Enfim, só isso, Rodrigo. Desculpa, acho que você queria perguntar, eu te interrompi. Imagina. Então, eu quero perguntar para você, Bruno, uma situação que é a seguinte: a gente sempre traz aqui, aliás, esse tema milícia, nós já conversamos em algumas lives no canal, e questão da violência policial também, e muito também o ponto da educação. Então, essa situação de um povo que vê, como você citou, a violência redentora, né? E aí, lá em 2018, elege para presidente, dentre outros, um ser que, em 2018, afirmou, isso é fácil, inclusive no Google, você acha isso, e o YouTube e tal, que o Brasil ideal dele era o Brasil de 50 anos atrás, né? Ou seja, aquele lá de 1968, que a gente sabe muito bem. Então, é uma figura que simplesmente nunca omitiu nada do que pensa, né, a respeito de como o Brasil deve ser conduzido, deve ser entendido. E aí nós temos também um problema com o rever ou conhecer a história, né? As gerações, nós não temos uma educação preocupada em passar para as gerações a nossa história, né? Então, eu estou trazendo tudo isso porque dentro da República das Milícias, seria possível isso, talvez não existir, mas existir digamos, numa quantidade menor, numa força menor, se tivéssemos uma educação que pautasse pelo conhecimento histórico as gerações, em consequente,
a sociedade em que vivemos, né? E também o exercício da justiça de transição aqui, que nós também, infelizmente, né, deixamos a desejar nisso. É possível uma sociedade como a nossa ter milícias enfraquecidas, tendo conhecimento histórico, e mais do que isso, essa população votaria, elegeria enquanto ou para presidente da República esse que lá está hoje? Só aproveitando também e colocando mais aí a questão, você fala várias vezes em ausência do Estado, né, no seu livro. Sim, eu acho que, enfim, eu acho que é uma pergunta interessante, mas a gente pensando nos últimos, pensando na Nova República, né? A gente, em 94, teve a eleição de Fernando Henrique, depois, 98, Fernando Henrique, Lula 2002, Lula 2006, Dilma e Dilma. Então, se a gente for pensar, nesses quase 20 anos de poder, a gente teve políticos eleitos que têm um perfil bem diferente do que a gente elegeu agora, né? E se a gente for pensar também, nesses 20 anos houve um avanço da educação no Brasil, né? Porque desde o governo Fernando Henrique, passando pelo Lula e pela Dilma, você houve um crescimento importante do avanço educacional na cena brasileira, né? Então, ou a gente pode pensar na Alemanha nazista, ou no próprio Estados Unidos, nos próprios Estados Unidos, né? Agora com a eleição do Donald Trump, que é uma coisa bizarra. Sem falar que muitos dos eleitores do Bolsonaro tinham um bom nível educacional, inclusive um bom nível de renda também, né? Fazia parte da elite, né? Então, eu acho, sem dúvida, a educação, o aspecto e a política pública mais importante, mas existem outras coisas nisso aí, né? Nesses contextos que acabam levando as pessoas a eleger o Trump, a eleger o Bolsonaro, a eleger ditadores em outros lugares do mundo. Me pareceu que houve um momento muito complicado que a gente viveu em 2018, decorrente das crises políticas, do processo de impeachment, das crises econômicas, e principalmente da Lava Jato, né? Eu acho que a Lava Jato tem um peso importante aí na degradação, ou na forma como as pessoas passaram a enxergar a política e desacreditar da política, né? Então, mesmo pessoas bem educadas, ou pessoas que começaram a achar que político era tudo bandido e achar que a democracia era responsável pela crise que eles estavam vivendo, né? Então, eu acho que tem humores, tem estados de ânimos também, né? Que mesmo com uma questão estrutural, como a educação, tendo o seu peso, existem processos como esse de 2018 que a gente passou a viver num processo de depressão coletiva e de descrença, que a gente deixou de acreditar nas instituições para lidar com a mediação e para dar um projeto de futuro para o Brasil, né? Foi um momento crítico, difícil. Então, eu acho que sim, mas eu não sei até que ponto o remédio único, né, para evitar esse tipo de problema. Eu acho que aí também, Bruno, não sei se você concorda, tem uma questão muito grave nossa brasileira, que é a falta de democratização dos meios de comunicação, né? Eu acho que isso também colabora para um contexto de uma sociedade que, por exemplo, escolhe em 2018, né? Por exemplo, quando você fala da Lava Jato, houve uma campanha muito forte em favor da Lava Jato, né? E depreciando, enfim, aqueles acusados no sentido de já condená-los,
né, e em nenhum momento levantando dúvidas sobre o que era a Lava Jato, né? Então, eu acho que talvez por esse caminho seja possível, também ajude a entender, né? Eu acho que sim, mas eu acho que teve um processo diferente, né, nessas eleições, porque o Alckmin era o candidato com mais tempo de televisão, né, e com mais apoio dos partidos políticos. O Bolsonaro tinha menos de 1 minuto. Então você teve todo um outro processo das redes sociais e de comunicação que não passou pelos grandes canais de TV. Essa mobilização foi por internet, né? Que o Bolsonaro teve uma campanha muito barata, ele era o candidato antissistema. E então tem essas coisas novas que pegou a gente de surpresa. E os meios de comunicação, você vê a Folha de São Paulo, o mesmo a Globo, né, que se apoiou bastante a Lava Jato, era um dos principais alvos de crítica do Bolsonaro, a Folha, inclusive. Então, foi surpreendente em diversos aspectos. Por outro lado, você tinha o Terça Livre, o próprio do Kim Katiguri, é isso? Eu sempre me confundo. O MBL. O MBL. Todos esses grupos com muitos seguidores e com uma capacidade de engajamento nas coisas que eles falavam, as notícias falsas e as falsas, enfim, foi um processo diferente, né? Foi um processo diferente. E se a gente for pensar no Lula, né? Em 2002, 2003, o Lula nunca foi um candidato simpático dos grandes meios de comunicação. E mesmo assim, foi eleito por 2 mandatos seguidos, né? E depois fez a sucessora, né? A Dilma. Eu acho que pesa, mas você vê que a gente viveu outros momentos, né? Que isso não foi determinante. E no caso do Bolsonaro também, não foram os grandes meios estavam sendo atacados por ele, né? Como continuam sendo. E mesmo assim ele conseguiu uma força inesperada. Então, torna as discussões complexas, assim, são muitas coisas novas acontecendo, né? Sim, sim, sim. Gente, Afonso, pergunta? Não, eu só queria comentar também, quando a gente está falando de guerra, né, que tem a teologia do domínio. A Andrea Dipp tem esse livro, né, ela analisa muito a chegada ao poder dos fundamentalistas e tal, e ela fala então que essa teologia do domínio é o Jesus armado que vai libertar dos demônios, né, que vem de um processo também, uma espécie de colonialismo, né, o pentecostal e tal, enfim, só para lembrar que existe uma lógica, né, apesar de ser lógica minha luta. Valéria? Valéria, tá por aí? Nos ouve? Ouço sim. Eu acho que a gente podia passar, tem várias perguntas aqui no chat. A gente podia abrir agora para o pessoal? Tem perguntas mesmo, olha só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sandices do Sandice, ótimo, grande parceiro nosso aqui. Olá, canal, difícil da história do Brasil. Normalmente, o de quem as milícias são filhos legítimos da ditadura. Deixa eu ver quem mais comenta aqui. Tem pergunta da Neia, ó. Bruno, você acredita mesmo que o Coiso tem problema de saúde mental? Ou ele está a serviço de um projeto de nação? Eu acho que ele tem problemas mentais. Eu acho que ele é óbvio, isso é uma coisa que é evidente que ele tem uma sexualidade mal resolvida, né? Ele tem problema com a sexualidade dele. E você veja, né? Eu acho isso uma coisa interessante. Ele não é uma pessoa burra, porque ele passou na AMAN, que é um vestibular, um concurso difícil, né, de ingressar para oficial das Forças Armadas. Veio de uma origem simples e pobre, conseguiu passar no vestibular da AMAN, mas emburreceu.
né, ele estanca, ele para de aprender, ele passa a negar a realidade, os fatos da realidade, a partir de um determinado momento, e viver nesse mundo conspiratório, a partir do processo de amadurecimento dele. É diferente do Lula, né? Você veja o Lula, que era uma pessoa que teve uma formação educacional muito menor que a dele, mas é aberta para o mundo e aprende com a vida, né? É uma pessoa que consegue crescer e amadurecer e se tornar um líder político e mundial, apesar de ter pouca educação, né? O Bolsonaro é o inverso disso. Ele é uma pessoa que passa num vestibular importante e começa a se fechar. Eu acho que isso está ligado às questões da sexualidade mal resolvida dele. Ele começa a lutar contra os próprios desejos e se fechar, a mentir para si mesmo, e a negar a realidade, e a viver num mundo paralelo. E ao mesmo tempo que ele passa a negar seus próprios desejos, os desejos dele e os gozos do Bolsonaro passam a ser desencadeados no ódio e na violência, onde ele obtém o gozo que ele se nega a partir do momento que passa a negar os próprios desejos. Então, por que uma pessoa odeia tanto assim? Vocês conhecem alguém que odeie tanto assim e que tem essa mentalidade destrutiva? Não acho que porque ele é mau, ele é problemático, ele teve uma questão de pessoal, de negação de si próprio, da sua própria essência, ele lutou contra os seus desejos. Agora, não é só ele, né, Bruno, também. É evidente, é um problema muito grande. Agora, isso não deveria, eu acho que não deveria ser uma questão pública, né? Enfim, é óbvio que dependeria de análises mais aprofundadas a respeito. Só que esse louco passou a ser visto como um herói. Essa aqui, para 60 milhões de pessoas. Isso que eu acho o mais surpreendente, né? Nós temos lá na Noruega, por exemplo, aquele rapaz que atirou em 70 jovens que estavam acampados lá no Partido Trabalhista, né? Então, existe também uma propaganda fascista, né? E tem aí o livro do Ustra, que você comenta, né? Então, quer dizer, não é só uma coisa individual também, né? Exatamente, ele consegue dialogar com alguns grupos, né? E no caso do livro do Ustra, que ele aponta como um herói, o Ustra é uma referência importante para essa geração que está no poder, inclusive essa geração dos anos 70 que se formou com o Bolsonaro, que também respaldam o apoio que ele deu ao Ustra e admitem o papel importante que o Ustra teve durante a ditadura militar, porque o Ustra, como ele diz na Comissão da Verdade, estava cumprindo ordens. Ele não deveria estar lá, quem deveria estar lá era o Exército, né, brasileiro. Ele cumpria ordens do Exército. E quando ele escreveu Verdades Sufocadas, ele dá voz à grande teoria que circulou durante toda a Nova República, em diversos grupos do submundo das viúvas da ditadura, tanto Ternuma como outros, que circularam primeiro a partir do Orville, né, que era o livro que respondia ao Brasil Nunca Mais, e que no começo era só um xerox que passava de mão em mão, mas que depois foi reescrito na Verdade Sufocada do Ustra, é que os militares estavam perdendo a principal guerra atual, depois que foi implementada a Nova República, que era a guerra cultural, que vinha sendo vencida pelos comunistas. E isso parte de uma discussão que vem do exército francês, nas lutas coloniais, que é a base da ideia que norteia a ação do exército brasileiro durante a ditadura militar, que o grande desafio das lutas de libertação, como aconteceu primeiro na Indochina, depois Vietnã, ou mesmo na Argélia, era não a quantidade de armas ou a capacidade técnica do exército, mas a ideologia que motivava esses grupos. Você vê o Vietnã, né, que consegue
resistir ao exército americano, o mais poderoso do mundo, ou mesmo na Argélia. Então, a discussão é como vencer a guerra cultural. Era essa grande questão militar que era colocada nesses tempos, né, nos 50 e nos 60, e que é assumida por essa geração. E quando o Ustra escreve esse livro, A Verdade Sufocada, era justamente isso que ele falava. Você tem a abertura democrática, e a gente passou, nós, militares, que salvamos o Brasil do comunismo, diversas vezes, desde a intentona até em diversos momentos que depois, pós-Cuba, durante a ditadura militar, a gente é visto como vilão e os comunistas são vistos como heróis. Então a gente precisa reverter esse jogo. A gente precisa ganhar a batalha cultural. E aí já dialoga com o Olavo de Carvalho, com essa discussão do gramscianismo, que as universidades, as escolas, a televisão, as artes, todas eram ocupadas por comunistas, queriam estabelecer uma revolução sem precisar usar força, porque eles iam se impor a partir dessa verdade que estava inserida nas instituições. Então, essa guerra cultural era vista como decisiva. O Ustra escreve isso no livro A Verdade Sufocada, faz parte da ideia dele, do Bolsonaro e dessa geração que assume o poder. Então, eles assumem o poder e passam a atacar universidades, passam a atacar escolas, o homeschooling, a religião evangélica, o neopentecostalismo é muito importante, a tal da ditadura gay, que eles acusam, e todas essas questões culturais que eles também passam a discutir, né? Então, vem desse contexto aí, né? Bruno, o que você pensa a respeito da proximidade do inominável, que está presidente, com as polícias estaduais militares? Há uma milicialização das polícias, ou isso já acontecia? E em que medida isso, sob o seu ponto de vista, isso tem aumentado? De que forma você vê essa situação atual hoje? Eu acho que é preocupante. Eu acho que é preocupante. A gente pode identificar esse processo pela quantidade de homicídios praticados pela polícia no Brasil hoje. São quase 6 mil, eles vêm mantendo esse patamar de quase 6 mil, mesmo durante a pandemia. E uma polícia que mata muito é uma polícia sem controle. Inclusive, o Rio de Janeiro é a principal prova disso, né? A partir do momento que passou a se deixar matar, como a polícia do Rio mata, é a mais violenta do Brasil e do mundo, eles passaram a usar essa carta branca para matar, para ficar rico. Eles começaram a ganhar dinheiro com isso. E ameaçar as pessoas para pagarem taxa de proteção, para vender gatunete, tudo isso, pela disposição e pela carta branca que eles tinham para matar. Essa carta branca permite que você forme quadrilhas e passe a ganhar dinheiro no crime com isso. E hoje a gente tem um crescimento da violência policial no Brasil inteiro. Para vocês terem uma ideia, a polícia paulista, que é violenta, quase 1/3 de todos os homicídios no Brasil, quase 1/3 de todos os homicídios em São Paulo são praticados hoje pela polícia, né? Mas mesmo assim ela é a 14ª do Brasil. Ou seja, existem 13, 14 polícias, porque dependendo do ano ela fica 14, 15 no ranking, que matam mais que a de São Paulo. Isso no Brasil inteiro, né? Então, quanto mais homicídios, mais frágil os controles e maior a possibilidade desses grupos de policiais virarem protagonistas do crime em seus estados, que foi o que aconteceu no Rio. Então, eu acho que esses dados mostram como é preocupante a fragilização do controle político dos governos civis sobre as polícias. E esse discurso bolsonarista de guerra e antilegalista contra a Constituição joga gasolina nesse incêndio, né? Sem dúvida, a gente percebe no ânimo dos próprios praças, policiais e oficiais, na internet, né, ou mesmo nas ruas, como eles têm uma afinidade aí com a forma de enxergar o mundo do Bolsonaro, né? Porque o trabalho policial é um trabalho muito difícil, né? De fato, eles arriscam a vida na rua, né? E se sentem muito vulnerabilizados. Quando eles veem um líder populista
que promove ou que prega a morte dos bandidos, eles não percebem que eles estão sendo também bucha de canhão. E são os que mais morrem por causa desse discurso. Eles acham que ele está do lado dele, né? E acabam... e são muito... E tem uma baixa estima, né? Uma autoestima muito baixa, né? E esse discurso acaba dialogando com essas emoções, né? Acabam dialogando com essas frustrações, com essas angústias dos policiais. Você vê, então, a possibilidade numa esperançosa perda de mandato dele em 2022, você acha possível que ele se valha dessa proximidade com as forças estaduais policiais para se manter, numa tentativa de se manter numa eventual perda de eleição? Eu não tenho dúvida que ele aposta nisso, que ele quer isso. O que eu não acho é que ele vai conseguir, porque ele é tão idiota e tão incompetente que ele está perdendo a credibilidade, de tão patética que é a figura dele, né? De tão absurda em todos os sentidos. Talvez seja um lado poliana, mas eu acho que ele se fragilizou, porque ele é uma figura que tem revelado sua incompetência e se mostrado como o pior presidente da história do Brasil, disparado, né, no momento de crise. Então, eu acho que isso fragiliza ele, e é difícil, são poucos os loucos, 20% de maluco que ainda bate palma para ele. Sim, é bastante, mas enfim, talvez seja um equívoco, mas eu sou otimista que 2022 é o teto. É o teto, não passa disso. Então, em cima dessa questão da eleição, Bruno, na verdade, sim, para além da questão da eleição, a questão que nós estamos falando aqui, a república das milícias e todo esse contexto histórico, é um diagnóstico, né? É um entendimento do nosso país. Diante desse diagnóstico, você consegue ver saídas possíveis para esse problema? Isso tende a aumentar na sua visão ou a piorar? Isso tende a enfim, diminuir, ficar uma situação menos caótica? E aqui mais especificamente com relação a aquelas lideranças que se apresentam como oposição ao desgoverno que aí está e seus próximos, né? Você tem esperança que efetivamente isso, para além da questão eleitoral, nós possamos vencer essa realidade dramática, genocida, enfim? Só uma coisinha antes também. O Marcelo Freixo diz que o grande erro da CPI foi não ter ido na questão econômica, né, destruído o poder econômico, porque aí surgem outras lideranças, junto aí com a pergunta do Rodrigo. Eu tenho esperança, enfim, né, a gente, é o que nos resta, né, enfim, tem que acreditar, senão a gente muda daqui, né, enfim, para continuar vivendo aqui, a gente tem que acreditar, e eu acho que o caminho é político, não tem outro. Eu acho que depende de um amadurecimento dos políticos para lidar com esse desastre que foi a eleição do Bolsonaro, e não só do Bolsonaro, de um governo militar, né? Porque o Bolsonaro também, de alguma forma, é o representante dos militares no poder, né? Que eles assumiram o poder e fazem parte de um dos governos mais militares da história do Brasil. Então, eu acho que existe esse desafio político dos civis perceberem o problema que foi criado e se juntarem para deixar algumas diferenças de lado
e assumirem um compromisso com a democracia, né, e com o fortalecimento das instituições. Eu acho que o caminho é o fortalecimento das instituições, a partir de governos compromissados com o Estado de Direito e com a democracia. Você vê o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai ter uma eleição em 2022. Agora, o Freixo, que é, por exemplo, uma figura comprometida com uma crítica a esse estado de coisas e à milícia, né? Ele é um dos grandes nomes em relação a esse embate. Ele sozinho ele não pode fazer nada. Ele, no máximo, vai ser um mártir que vai conseguir pouca coisa. Ele depende muito de uma aliança com outras pessoas, com outros grupos, que vão do centro, até do centro-direita, até a esquerda, centro-esquerda. Não adianta alguém sozinho enfrentar um problema dessa dimensão. Há necessidade de um compromisso de pessoas que percebam o tamanho do problema e que assumam essa reconstrução e esse trabalho de fortalecer as instituições para que o Estado consiga, que consiga buscar o monopólio legítimo da força e fragilizar esses grupos armados e tudo mais, porque o monopólio legítimo da força ele é exercido na defesa de um contrato coletivo, que é uma lei pactuada, que garante o direito de todos. O Rio de Janeiro hoje vive um processo quase pré-moderno, que no livro eu até entrevistando as pessoas citam a metáfora do Game of Thrones, né? São 700 comunidades lutando entre eles. Então, o desafio do Estado do Rio é mais evidente, mas de uma forma dá para refletir sobre o Brasil de uma maneira geral, é fortalecer essas instituições para que o Estado retome o monopólio legítimo da força em defesa de um contrato coletivo e dos direitos civis para todos, né? E que não existam territórios com tiranias armadas que impõem a lei nesses territórios para defender seus interesses criminosos, que é hoje que a gente vê em várias periferias do Brasil. São grupos armados que impõem a lei do silêncio, impõem o terror para ficarem ricos, né? Então, esse fortalecimento e essa recuperação do território é importante. E é isso, o Freixo mencionou esse desafio de você ter mais presença do Estado na fiscalização de atividades econômicas desses grupos criminosos. Não adianta você prender, como aconteceu durante a CPI, eles prenderam muita gente, foram milhares de pessoas presas. E os grupos continuaram fortes. Continuaram fortes por quê? Porque as oportunidades de ficar rico e ganhar dinheiro com as atividades continuavam igual. Então, você tirava um, entrava o outro para ficar rico no lugar do que saiu, porque a oportunidade permanecia. Então, se você não fiscaliza, ou se você não estabelece ou não regulamenta, por exemplo, esses prédios que foram construídos em áreas protegidas ambientalmente, você devastou matas. A fiscalização pouco fez para evitar que isso acontecesse. Ou mesmo as vans, os transportes clandestinos, ou mesmo o mercado de drogas, né? Se você for pensar, a discussão para que o Estado ingresse e regulamente esse mercado é fundamental, porque se não regulamenta, quem regulamenta é o PCC, por exemplo, em São Paulo. Ele é a grande agência reguladora do mercado de drogas em São Paulo. Porque se é ilegal e é um mercado muito próspero e rico, alguém vai regulamentar. E o governo do crime, aqui em São Paulo, é o PCC, que estabelece regras, protocolos e tudo mais. Então, é necessário mais presença do Estado para regulamentar, fiscalizar esses mercados. Inclusive, esses mercados como o da droga, né, que é uma discussão que vai demorar, mas é uma discussão que está sendo colocada na mesa já. Aliás, Bruno, um parênteses rápido em cima do que você acabou de citar, o PCC. Gileião, um dos fundadores do PCC, preso há décadas, ele morreu agora no último dia 10 de maio, de Covid, né? Como que funciona essa ligação das milícias com o PCC? Existe hierarquia? Como que é, na prática, esse convívio
existe ou não hierarquia, existe ou não esse convívio, essas milícias, elas não só Rio, São Paulo, enfim, Brasil afora, o PCC tem influência sobre elas ou não? O que você pode trazer para nós sobre isso? Não, o PCC, nessa disputa territorial do Rio de Janeiro e das milícias do Rio de Janeiro, é praticamente inexistente. O papel ou participação do PCC nessas disputas territoriais, porque o PCC percebeu que o grande espaço que ele tinha para crescer era o mercado atacadista, e que o mercado varejista dos territórios é muito conflituoso, caro, precisa pagar a polícia, precisa comprar armas, fica vulnerável com risco de ser preso, estancado no território. Então, a partir do momento que ele alcançou as fronteiras e passou a distribuir para os diversos estados e para outros países, ele conseguiu reinventar um modelo de negócio, e para ele não interessa entrar nessa disputa territorial varejista do Rio ou de outros estados. Ele vende para o Comando Vermelho, vende para o Terceiro Comando. Se milícia estiver entrando no mercado e quiser comprar deles, eles também vão vender. Então, eles percebem e não teriam legitimidade, inclusive, para exercer um controle territorial em outro estado. Esses controles são exercidos no Rio de Janeiro, eles chamam dos CRIAs, né? São pessoas que nascem nesses lugares e têm relação com o local e com as pessoas que vivem nesse local e tudo mais. Quando vem gente de fora, o problema é sempre maior. Inclusive, gente de outros bairros, o problema já é grande. Imagina chegar uns paulistas com outra cultura, outra bagagem, né? É outra história. E eles nem se arriscam, né? Não faz parte da estratégia. Né? Faz parte da estratégia. Aliás, Valéria, deixa eu te perguntar, você tem acompanhado a cena dos presídios aí com a Covid? Como é que tá? Tá o vácuo. A gente não consegue a visibilidade, a gente não consegue entrar, Bruno. Por conta da pandemia, eles dizem que não é seguro nem para nós e nem para os presos, e um absoluto buraco negro. Uhum. Né? A gente não consegue informações, a gente tem alguma coisa de um ou outro diretor, mas o que a gente ouve é que não, que está tudo ótimo. Olha, no meu presídio não chegou, eu não tenho nenhum caso de Covid, olha, aqui nesse CDP não tem isso. Então, é isso, é aquela enganação. Eles conseguiram, finalmente, fechar a cortina para o assunto, momentaneamente. Né? Eu espero que essa pandemia chegue ao fim, algum dia vai ter que chegar, e, infelizmente, a gente vai ter que passar a ver o que aconteceu a partir daí. Os familiares... Então, é outro problema também, porque você não sabe até que ponto essas visitas por videoconferência, digamos assim, elas são fidedignas, né? Porque, de repente, a pessoa está com um dia marcado para ver o filho, e o funcionário entra lá e fala, olha, ele não vai poder porque ele, sei lá, ele está de castigo, ele aprontou isso, isso e isso. Então, ou seja, isso também não é não traz notícias críveis para a gente, entendeu? Não é uma forma da conexão. Gente ter... Tem a coisa da conexão na internet também, né? Isso, olha, hoje caiu, o sistema não está funcionando, então isso não é fidedigno, a gente não consegue partir desse princípio para ter uma realidade do que está acontecendo. Isso é muito assustador, está bastante obscura, a situação está bastante obscura. E a gente está tentando pular, né, os muros e tentar novamente entrar nas unidades, mas estamos encontrando muita resistência com relação a isso. Infelizmente. Afonso? Juntando aí a pandemia de tortura, né? Mas uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte: o Marcelo Freixo fala que é uma espécie de máfia, a milícia, né? E que aí nós temos assassinatos de juízes, assassinatos de políticos, como uma coisa típica da máfia, né? Como que você vê isso nesse cenário? Você acha que o futuro do Brasil pode ser isso, assassinato político?
É difícil prever o futuro. Enfim, eu acho que poder pode, né? Sempre pode. Se o Bolsonaro for eleito em 2022, a gente vai descer ladeira abaixo de uma forma que eu acho que tudo fica imprevisível, né? Caso isso aconteça. Agora, será que vai acontecer? Eu acho que não. Mas a gente já teve esse retrocesso civilizatório esses 4 anos, né? Estamos trabalhando aí com redução de danos para chegar até 2022. E já vimos o retrocesso que houve, né? Agora, com Bolsonaro eleito em 2022, o pesadelo por mais 4 anos, e sendo que, muito provavelmente, ele vai se sentir mais forte para o autogolpe, que ele quer desde que assumiu, a gente pode ter o pior cenário possível, porque ele abertamente constrói sua autoridade na defesa da guerra contra bodes expiatórios. Esse é o discurso político dele, né? Ele não governa para todo mundo, né? Ele governa para os mais fortes que estão do lado dele. E é um governo armado de uma minoria, né? Essa é a visão de mundo dele, e ele não esconde, né? Pelo menos a gente tem essa vantagem de saber o que ele fala e o que ele quer. Agora, eu acho que o Brasil tem um relativo bom senso para evitar que isso aconteça, mas talvez seja uma aposta ingênua, né, da minha parte. Temos também a questão da distribuição de armas para a população, né? Sim, temos, porque na verdade as pessoas precisam comprar, né? E tem alguns só que compram, né? Não saiu todo mundo comprando, apesar de ter havido um crescimento importante aí da venda de armas. É um cenário tenebroso, né? As perspectivas são muito ruins. Mas, enfim, como eu disse, eu também acho que a incompetência e a figura do Bolsonaro também já está deixando muita gente cético, inclusive antigos apoiadores. Então, sim. Valéria, teve um comentário pessoal do chat aqui. Deixa eu ver. Tem, Valéria? Se tiver, fala aí. Não, vamos ver o pessoal. Tem algumas questões interessantes aqui. O nosso companheiro aqui, o Latorrac, ele faz um comentário. Claramente, no perfil do uma sociopatia. O Dr. Guido Palombo, médico psiquiatra forense, disse que isso com todas as letras no Jornal da Cultura. Durante o período militar, várias pessoas foram aprovadas na carreira militar devido ao perfil. O vestibular ficava em segundo plano. Sim. Quando o Bruno comentou a respeito do coiso lá. Isso que eu disse vale para as carreiras militares e judicial. Pessoas colocadas por perfil buscado. E aí ele termina aqui. O Bolsonaro é limítrofe sempre foi. Tem essa característica também, né? Que o Bruno ele traz a perspectiva dele ser aprovado num vestibular, mas a essa época tinha essa busca do perfil. Acho que também dependia do perfil de cada um, né? Enfim. Deixa eu ver mais coisa aqui. Daí tem parabéns pro Bruno. Fala do Mourão, olha só, a Neia. A fala do Mourão legitimando a ação da polícia no Rio de Janeiro no caso do Jacarezinho foi horrível. Então, eu acho que esse caso, nós não comentamos especificamente, né, Jacarezinho. Bruno, como é que você vê a questão do Jacarezinho dentro desse contexto miliciano? Como é que você tem uma explicação para o que aconteceu ali? Eu acho que foi. Eu vinha conversando com alguns policiais do Rio e eles estavam muito insatisfeitos com essa decisão do STF, dessa liminar, que de alguma forma vinha escancarando os problemas da polícia, né? Porque nos primeiros 4 meses da liminar, que
foi concedida em junho do ano passado, houve uma queda drástica das operações policiais, que a Polícia do Rio faz policiamento por operação, né? Elas entram nas comunidades com caveirão, com helicóptero, muitas vezes matam um monte de gente, né? E quando houve essa liminar, depois de uma chacina no Complexo do Alemão, depois da morte do João Vitor, se não me engano, que completou um ano hoje, ou ontem, esses dias completou um ano, o Fachin concedeu essa liminar. Houve uma queda das operações de média de 800 para 300 e diminuíram os homicídios praticados pela polícia, diminuíram inclusive os crimes contra o patrimônio no Rio de Janeiro. Ou seja, essas operações causavam mais problemas do que serviam como solução para lidar com o crime. Só que isso fazia parte dos esquemas da polícia, esquemas antigos, desde arregos a espólios de guerra, a vendas de tráfico e apreensões de drogas para serem revendidas, de fragilização dos grupos inimigos das milícias. Era muito incômodo essa intervenção externa dentro do contexto que eles achavam que eles mandavam na polícia, né? Então, essa operação de Jacarezinho ocorre num contexto de desafio da liminar do STF, né? E aí eles fazem a operação, um policial é morto, e aí enfim, é difícil saber o que aconteceu, mas a coisa foge do controle, né? E aí tem um massacre, né, de 27 pessoas, o maior massacre da história do Rio. Mas a impressão e a própria entrevista coletiva dada pelo delegado responsável pela operação é a seguinte: quem manda aqui é a polícia. Não tentem mandar no Rio de Janeiro. Como já as milícias tinham feito isso na intervenção militar, né? Eles estavam lá um mês, toda a cúpula das Forças Armadas prestando atenção no Rio de Janeiro, a imprensa nacional inteira com os holofotes voltados para lá, eles matam a Marielle, como se eles falassem: quem manda aqui é a milícia. O que vocês vão fazer? Ninguém fez nada, né? Bruno, você acha que é possível que esse policial morto lá não tenha sido vítima de um fogo amigo, justamente para insuflar a tropa a fazer o que aconteceu, para desviar o foco da situação momentânea que o país atravessava? Você não... Enfim, o que você pensa dessa possibilidade? Eu vi um texto contando algumas histórias sobre isso, mas eu sou um pouco cético, assim. Eu acho difícil esse tipo de raciocínio, sabe? Porque você não sabe como vai progredir, é tudo muito imprevisível. E eu acho que, ao mesmo tempo, chama muita atenção da imprensa. Se alguém que queria eliminar um cara que teria denunciado algum tipo de ilegalidade da polícia, como eu já cheguei a ver, faria de uma outra maneira, não com toda essa repercussão. Não sei, eu acho que eu não acredito muito nisso, não. Queria te perguntar, Bruno, sobre a bancada da bala, né? Porque a impressão que dá, às vezes, é que esses policiais estão se elegendo para conseguir mais autonomia e acabar com qualquer regulamentação, né? E foi muito impressionante, você citou aí a polícia, né, quando faz um discurso político contra os especialistas e o judiciário depois de Jacarezinho. Você podia falar um pouquinho desse setor político da polícia, vamos dizer assim? Muita gente passou a ganhar dinheiro e poder político com o medo das pessoas, né? Eu acho que essa sensação de insegurança interessa muita gente. Quanto pior tiver o crime, medo muito forte, né? Venda de armas, mas também de equipamentos de segurança e de empresas privadas, que boa parte delas são dos próprios policiais, né?
Então, além de você ter muita gente ganhando dinheiro com medo das pessoas, quanto mais medo, mais os policiais são vistos como solução. Quanto mais medo e mais você deseja a guerra contra os bandidos, mais os heróis são os militares, né? Então, eles acabam ganhando com a sensação de insegurança, né? É uma ironia, mas é isso que a gente está vendo, né? De alguma forma, eles contribuem para a desordem, matando muitos policiais, né? E não punindo os policiais que matam. No Rio de Janeiro, você tem essa situação de descontrole e de desordem. E assim eles conseguem ganhar mais dinheiro e mais poder. Então, é mais uma coisa que as instituições e os políticos precisam ficar atentos. Que eles Porque aí eles espaço. Sim, eles vão descriando as leis, né? Estão, na verdade, desfazendo as leis, né? Desfazendo as leis que causam mais desordem e mais medo. Então, você armar a população, né, toda, ou descontrolar a polícia, que vai virar quadrilha, você vai só contribuir para um ambiente de caos. E quanto mais caos, mais segurança você vai querer e mais poder político e econômico vai ter as pessoas que ganham dinheiro e poder com a segurança, que são as polícias. Muito bom. Gente, olha só, nós estamos aí com 1h16 já. Eu vou sugerir o seguinte, encaminharmos, fazer aí uma última rodada de comentários e também de indicações. Como eu comentei, por exemplo, as indicações estão colocadas aqui, mas eu tenho ainda mais algumas aqui, pouquíssimas, para o pessoal. Pessoal do chat também, se quiser fazer algum comentário final, alguma indicação, é só passar para a gente que nós colocamos aqui, certo? Afonso, Valéria. Eu tenho centenas de questões ainda, mas o tempo não nos permite, né? Mas se o Bruno quiser fazer um apanhado aí do que ele disse até agora, enfim, um resumo da situação caótica que se encontra o nosso país com relação a tudo que foi dito, com relação às perspectivas nefastas de uma eventual derrota desse governo em 2022, do uso das polícias, né, do possível uso das polícias, enfim, numa situação aí que ele anunciada por ele, né? Se você quiser fazer um apanhado sobre tudo isso, adoraria ouvi-lo. Afonso enfim, também? Eu acho que eu vou fazer. O Afonso também? Não sei, enfim. Já falei muita desgraça aqui. Repetir mais, o pessoal não vai dormir, vai ficar de cabeça quente. Eu tenho. Diga. Eu posso colocar um parênteses em cima do que a Valéria colocou, que eu acho que seria muito legal mesmo. Na verdade, é retomar algo que eu trouxe aqui. Em cima dessa realidade trágica, qual que seria, na tua percepção, que você também já falou, mas alguma coisa de forma mais, se é que é possível, mais prática, qual é esse caminho hoje nosso, diante do que está aí? O que é possível? Eu falei da questão política, mas eu acho que tem um aspecto que eu acho interessante também, que você vê essa galera que está ingressando tanto para o tráfico, como para as milícias, ou para esses grupos criminosos armados, tal, você tem um discurso muito sedutor de atração e de convocação dessa garotada para esse caminho, né? E você vê, a gente tem esse grande desafio, acho que principalmente para lidar com essa masculinidade urbana, que vai saindo da casa dos pais, dependendo da situação, claro, cada um tem uma situação, vai entrando na adolescência e vai vivendo esse dilema de que caminho seguir. Eu acho que, por enquanto, o tráfico, por exemplo, aqui em São Paulo, PCC, ou no Rio também, você tem um discurso que é o seguinte, olha, o Estado, ele serve para nos exterminar, eles vêm aqui matar negro e pobre nas periferias, você vê as polícias, você vê as prisões,
elas não concedem direitos, elas entulham as pessoas lá e esquecem, em masmorras medievais. Então, eles querem nos matar, né, nos exterminar. Então, vamos nos unir, mesmo que a gente morra antes dos 25 anos, vamos bater de frente com esse Estado e vamos mostrar que a gente não baixa a cabeça. E esse é o discurso de sedução do crime. E da mesma forma, você tem um discurso de sedução paramilitar, que é o seguinte, olha, vamos para as cabeças, né? Vamos mandar, vamos ganhar dinheiro, vamos ficar rico. E um discurso opressor, né? E criminoso. A gente, no fundo, que seduz muita gente, né? Seduz muitos jovens. Como é que a gente vence essa disputa e desconstrói esses discursos, né? Falando, olha, esse caminho e essa sedução é enganosa. Quando você envelhecer no crime, você vai perceber o que você deixou para trás. Provavelmente você vai estar solitário, com um monte de gente querendo te matar, e você pode até ter ganho algum status, mas você vai perceber que esse status não leva a nada. E você vai querer voltar para a sua infância e escolher um outro caminho. E é isso o que eu ouço, inclusive, de muitos criminosos que envelhecem no crime. Eles preferiam, se eles pudessem, sair dessa vida, que é uma vida muito vazia e equivocada. E a gente disputa esses discursos, essas trajetórias. E como é que a gente ganha essa molecada para um outro lado, ou indica um outro caminho? Para que eles tenham sonhos, mesmo ganhando um salário baixo, ou com uma perspectiva de vida não tão heróica, enganosamente heróica, que a gente fala, vale muito mais a pena viver desse lado, e viver sem abusar da violência. Você vai ser respeitado e não temido, porque quando você usa violência, você é temido e não respeitado. E a gente está nessa disputa. E essa disputa depende de um Estado que construa sonhos, que abra janelas. E isso é feito pela educação, pela cultura, pela arte, pelos investimentos em equipamentos sociais, saúde, para que as pessoas não se sintam vulneráveis, vulnerabilizadas, e que possam criar identidades próprias, às vezes mesmo não ganhando tão bem, que sejam respeitadas pelo que elas são, não pelo que elas podem comprar, ou pelo que elas têm, que é um desafio de reconstrução de mentalidade social, né? Que pode demorar tempo, mas é um caminho, né? A vida do ostentação, a vida do prazer extremo, ela é vazia, ela dura pouco tempo. E talvez, muitas vezes, eu acho que os presos mais velhos, eles têm muito o que dizer para esses jovens, que muitas vezes, depois que eles entram, eles percebem a roubada que é, e a furada que eles entraram. E se eles pudessem voltar, eles voltavam atrás. Inclusive, isso quem me disse foi um traficante do Comando Vermelho, que entrevistei no livro da Comanda das Milícias. Ele me falou, olha, eu tinha muito dinheiro, eu era chefe do tráfico de um bairro que ele não quis que eu dissesse o nome, mas ele era um chefe importante do tráfico, foi preso, ficou no presídio federal, e ele falou, quando eu me senti mais feliz na vida foi quando eu saí da prisão, ele tinha virado evangélico, inclusive, estava 3 meses fora da prisão, e foi a primeira vez que eu fui para um restaurante com a minha filha. E eu não tinha muito dinheiro, mas eu pude sair da minha comunidade, eu não estava devendo a ninguém, não estava com medo de ninguém, e sentei no restaurante com ela, foi a melhor coisa que eu já senti na vida. E eu tenho certeza que se você perguntasse para qualquer criminoso, se eles pudessem deixar o crime e fossem perdoados, e todos saíam, porque é insuportável essa vida. Então, é essa disputa que a gente vive, né? É a disputa de corações e mentes, né? A história de retornar também às bases para fazer essa disputa. Enfim, são várias possibilidades aí. Gente, olha só. Precisamos, infelizmente, terminar. Temos aqui a indicação Sandices do Sandice. Bezerra da Silva tem cocaína geladeira. Isso é um clássico. Fantástico, grande. Nosso amigo Adão. Adão não, é o Sandices. Ele também comenta aqui ao final. Não, pera só um pouquinho.
Bruno, é justamente o mesmo discurso que atrai jovens palestinos para a força terrorista. Mudam as palavras, mas não a realidade. Lá a pensão é ganhos mensais. São maiores na contravenção, mas o vazio intelectual. Enfim, mais alguns comentários aqui. Gente, é isso. Fica aí a indicação do Sandices. A minha indicação, olha só. O Bruno comentou também o filme Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Eu não estou com ele aqui agora para mostrar. É um filme de 1978, gente. É antigo. Hector Babenco, com Reginaldo Faria, Ivan Cândido, Milton Nascimento, Ana Maria Magalhães, enfim. E também A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, do Bruno Paes Manso e da Camila Nunes Dias. O filme, eu não sei se encontra na internet, Netflix ou coisas do tipo. O livro, eu não sei também, Bruno, será que encontra em sebo, em internet? Não sei. Tem livraria, internet, ainda está de 2018, então ainda tem. Tá, maravilha. Afonso, Valéria, algumas indicações vocês têm aí? Eu vou indicar, eu vou ser bem, bem a favor do nosso convidado. Eu já indiquei, Bruno, seu livro algumas vezes aqui nas lives que a gente faz. Eu vou repetir novamente, é fabuloso, pessoal. Leiam, é muito bom, é muito bem escrito. Bruno mandou muito bem nesse livro. Eu recomendo fortemente mesmo. Comprem. Vale a pena a leitura. Muito bom. Afonso, dicas? Vou recomendar Andréa Dipp, Em Nome de Quem, A Bancada Evangélica e Seu Projeto de Poder, como sempre, né? A gente queima umas 3 vezes. E a Juliana Borges, O que é o Encarceramento em Massa. E, claro, o livro do Bruno. Parabéns, Bruno, um grande livro. Obrigado pela presença. Gente, olha só, tem o Anderson, chegou aqui. Bruno, seu livro é foda, é necessário para compreender o Brasil atual. Não sei se ainda dá tempo, mas se der, você acha que esse modelo milícia pode se espraiar para pequenas localidades e municípios? Rapidinho, Bruno, você consegue? Sim, o risco sempre há, né? Principalmente com as guardas civis fortemente armadas, né? Que estão virando uma praga no Brasil, né? E nos municípios. Em vez de solução, pode virar o maior problema, né? Uhum. Legal. Gente, obrigado a todos e todas que estiveram aqui conosco ao vivo no chat. A Vera Assunção, Sandices do Sandice, Cláudio Latorraca, Ellen Caixeta, Neia Bueno Mariano, José Ucha, quer ver quem mais que esteve aqui conosco? Vários comentários, e o Anderson agora no finalzinho, o Anderson Rafael Nascimento. Agradecemos também a participação de todas e todos vocês, pessoal, e também àqueles que ainda irão nos assistir, né? Então, esta live fica gravada devidamente registrada no canal Mais Direitos Humanos. E mais uma vez agradecer a presença do Bruno. Bruno, volte sempre, Bruno. Importantíssima a tua presença. Obrigado. E as portas desse canal estão abertas aqui, escancaradas para você participar conosco da construção do canal Mais Direitos Humanos. Foi uma honra para a história desse canal tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, gente. A honra foi toda minha aqui para ter o papo com vocês essa noite. Valeu, obrigado, Valéria, Valéria, Afonso e tantos outros companheiros e companheiras na retaguarda junto conosco nessa construção. Resistir sempre, desistir jamais, retornamos. Obrigado, abraços.